Capítulo 4, eu convido os santos de pés, com reverência às Escrituras, não a quem vai falar, dos versos 1 até o verso 6. Aí nós fechamos hoje a exposição aqui do livro, que diz assim: porque eis que está para chegar aquele dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão como retolho. Aquele dia que está para chegar os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem a raiz sem o ramo. Mas para vós, os que temeis meu nome, nascer-vos-á o sol da justiça, e em suas asas trará cura. E saireis e saltareis como bezerros do estábulo, e pisareis os perversos, os quais serão cinza sobre as plantas de vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe enviei em Horebe, para todo Israel, estatutos e preceitos. Eis que eu vos enviarei um profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com completa maldição. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. Te agradecemos por ouvir a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por sermos os Teus servos, a quem Tu escolheste. Que essas verdades possam estar em nossas mentes, Senhor. Que nós não podemos nos abalarmos com aquilo que está ocorrendo no mundo, onde o mundo hoje é governado pela maldade, Pai, pela corrupção. E também a igreja tem se desviado da Tua verdade, Senhor. E muitos que se proferam igreja estão metidos em muitos ensinos afastados, eticamente, teologicamente, da Tua verdade, Pai. Mas que Tu tem preenchido a Tua igreja, Senhor, com esta verdade, e tem nos alimentado, e tem feito que nós possamos permanecer fiéis à Tua palavra, Senhor. Porque se dependêssemos de nós mesmos, nós seríamos entregues ao bom prazer deste mundo, Pai. Mas pela instrumentalidade do Teu Espírito, Tu tens gerado em nós essa fidelidade. E nós somos gratos por isso, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Podeis sentar, santos? Então, hoje aqui nós fechamos com o profeta Malaquias, o capítulo 4, vai dos versos 1 ao verso 6. Nós já fizemos aqui abordagem nos livros do Antigo Testamento, profeta Isaías. Já falamos também aqui a respeito do livro dos 10 Mandamentos. Depois eu vou trazer outros textos para a gente possa meditar melhor sobre a questão do Antigo Testamento. Mas hoje nós fechamos aqui com o profeta Malaquias, e tem um contexto histórico interessante, o povo voltando do exílio, nos anos muito agitados para Israel, nos anos 430 a 420 a.C., o povo estava voltando do cativeiro, o povo estava ainda com aquela mente voltada para aquilo que estava lá fora, e Deus concentra o povo nas coisas que estão dentro dele. Então a nação estava um pouco agitada, estava um pouco fora daquilo que Deus tinha planejado para eles. E quando a comunidade de Israel, ela, no retorno desse cativeiro, ela enfrentava apatia religiosa. Isso era muito forte dentro de Israel, corrupção sacerdotal e o afastamento do culto ao Senhor. Então o profeta apresenta um oráculo final e sintetiza que toda a mensagem profética de juízo inevitável, promessa de salvação e reconciliação final. Então essa era a situação de Israel que eles estavam vivendo na época. Deus não estava satisfeito com Israel por causa do paganismo dentro da igreja do Antigo Testamento, o afastamento do culto, irmãos, algo de supra importância para Deus, e os sacerdotes corrompidos diante de Deus. O que é que Deus faz, irmãos? Deus não os mata,
Deus não destrói a nação, mas Deus restaura eles, mas também o juízo cairá sobre eles, santos. Então aqui, nesse desdobramento que Deus mostra, Deus não permite que sacerdotes façam o que estavam fazendo, Deus não permite que na própria nação não deixe de cultuá-lo, é uma exigência de Deus com relação ao seu povo. Isso reflete, irmãos, o caráter da igreja contemporânea. Parece que as coisas vão, cessam e depois voltam de novo. Esse caráter aqui de falta de respeito, falta de ética bíblica, não é somente com o povo de Israel, é também com a igreja contemporânea que eu estou falando. Veja a necessidade nossa de estudar e temer a Deus. Quando nós falamos, irmãos, nas doutrinas e nas próprias pregações, que o autoconhecimento que nós temos a respeito de Deus faz com que nós possamos pecar menos, é necessário, mas não é somente conhecimento. O conhecimento, ele é necessário para que o povo enxergue a santidade de Deus, porque Deus não é visível para que a humanidade possa enxergá-lo, mas enxergamos Deus no campo metafísico, em um campo fechado que somente quem Ele quer que possa enxergá-lo. E uma das formas cabais de enxergar a plenitude de Deus é o conhecimento. Quando nós adentramos dentro da plataforma do conhecimento de Deus, irmãos, a nossa mente, ela abre-se de uma forma abrupta, terrível, para conhecer Deus e a sua majestade. Então Deus aparece no nosso meio, em pleno século XXI, não como os judeus que viam a glória de Deus visivelmente. Nós vemos essa majestade de Deus de uma forma não natural, mas olhando para a beleza das Escrituras, eu posso contemplar Deus. Eu posso olhar para os atributos de Deus e dizer que Ele é maravilhoso. E que a sua beleza estende-se a todos os campos da terra, entre norte, sul, leste e oeste. Então, essa beleza é que faz com que nós reconhecemos que Deus é Deus. Então, essa beleza estava no meio do povo israelita, mas só que eles não glorificavam a Deus. Então, Deus traz juízo para esse povo por causa desse abandono da teocracia do povo para se misturar com a parte da antropologia que o mundo tem. Deus, ele não tolera isso, santos. Quando as pessoas falam que Deus é amor, eu não sei qual é o campo que eles querem dizer isso. Até hoje eu não descobri. Quando a igreja diz que Deus é amor, que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso, parece que só conseguem enxergarem essas coisas em Deus. Mas se Deus de fato é amor, como a igreja prega que é, e por que a igreja não ama esse Deus de amor? Por que nós não fazemos isso? O abandono a Deus, ele é relatado ao abandono às Escrituras, abandono ao culto, abandono à obediência sagrada de Deus. Então, nós, muitas das vezes, amamos a Deus apenas com os lábios. É isso que o profeta Isaías disse lá atrás, é isso que Malaquias diz. Todos os profetas falaram a mesma coisa. Deus não aceita uma forma de culto parcial. Se Deus é perfeito, Ele só aceita as coisas perfeitas em si próprio. Isto é o caráter de Deus. É a exigência dele, santo. Isso é dele. Não tem como mudar isso, não. Os homens são mutáveis. Deus não muda, santo, na sua estrutura. E Ele quer que a igreja adapte-se a Ele, não é Ele adaptar-se à igreja. Veja como é que a coisa funciona. Deus não vai se adaptar à igreja, santos. É o contrário. A igreja é quem foi chamada a adaptar-se a Deus. Porque quando ela não adapta-se a Deus, Deus faz com que ela adapte-se. E a forma que Deus usa para adaptação é juízo para a igreja. Nós chamamos isso dentro da teologia pactual, pacto de Deus, juízo paternal de Deus que Ele traz.
Então, é esse contexto que o profeta Malaquias vai falar. Linguisticamente, o texto usa imagens fortes e contrastantes. Forno ardente, sol radiante, palha consumida, como forma de transmitir a seriedade do dia do Senhor e a dualidade escatológica entre os justos e os ímpios. Os ímpios precisam conhecer esse Deus, mas não é da forma falsificada que está sendo apresentado Deus. Deus está sendo apresentado faltando partes colaterais que a humanidade precisa conhecer, principalmente os ímpios. O primeiro ponto eu quero falar aqui o verso 1, que trata assim, ele diz, porque eis que vem o dia do Senhor, ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos os que praticam impiedade serão como restolho. Não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Deus está dizendo que os ímpios são como uma árvore, uma planta, que não sobrará nele raiz, galhos, folhas, nada sobrará sobre eles, porque ele vai acabar com tudo e com todos. Quando a palavra entra dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o dia do Senhor, ele tem duas conotações, irmãos. O dia do Senhor, ele se refere-se ao dia de culto, que é o domingo que nós praticamos aqui, é o dia do Senhor. E o dia do Senhor, nesse caso aqui, não se refere a isso, está se referindo ao dia que é marcado da sua volta. E esse dia não vai ser bom para a raça humana. Não vai ser bom para aqueles que estão na terra. O dia do Senhor significa o dia que ele trará à terra juízo sobre aquilo que é dele. Porque se eu deixei a terra dessa forma, eu vou querer ela dessa forma. E a igreja que está na terra, ela é a representante física e moral e ética dessas verdades que a humanidade precisa conhecer. Deus cobrará a terra, os moradores, sobre aquilo que eles estão fazendo nela. Aí ele diz aqui, justos, que são os crentes, e os ímpios, que são aqueles que são contra Deus. Chamamos eles de antideus. Toda a humanidade, irmãos, toda a humanidade, ela é antideus, fora da igreja. Não adianta você dizer que essa pessoa aqui, porque ela não fala mal de Deus, ela não agride a Deus, mas ela não aceita as propostas de Deus, o Evangelho. Então, ela também entra nesse escopo. Todos eles, santos. Preguei falsamente o Evangelho. Eu também sou ímpio. Falsos cristãos. E Deus não tolera quem machuque a lei dele. Se tem uma coisa que Deus preserva, é a sua lei. Pode ter certeza disso. O salmista diz que ele vela por ela. O que é isso? Que ele trata ela de uma forma especial. Ele não tolera, ele não quer que ninguém a machuque. E quando alguém parte por esses pressupostos de machucar a lei dele, é comprar briga com Deus, santos. Quando você vê na internet aqueles grupos anticristãos que pegam a Bíblia, rasgam, jogam dentro de vasos sanitários, que cospem nas escrituras, diz que a igreja não é nada, esses grupos que a gente vê muito pela internet. E aquilo é verdade, as pessoas fazem isso de fato. Essas pessoas serão consumidas nesse dia, santos. As pessoas dizem, porque Deus os ama. Deus não os ama, santos. Deus os odeia, eles. Porque eles estão odiando aquilo que é mais precioso que existe nesse campo ético que nós moramos, o campo moral, que é as Escrituras. A igreja, que é um reflexo dessa lei, eles também odeiam. Porque a promessa de Cristo foi que vocês serão odiados por eles. Não fiquem pensando que o mundo vai amar vocês, porque primeiro eles me odiaram e vão odiar vocês também. Eles me mataram e vão matar vocês também. A prática é essa. Então, nesse dia, as contas vão ser ajustadas. Todas as faltas serão trazidas à tona, santos. Os ímpios serão punidos. Então, não adianta eu estar pregando nas ruas nos domingos, fazendo evangelização, dizendo que Deus te ama. Não adianta dizer isso, porque isso não vai acontecer, santos, dessa forma. O que vai acontecer é o que está aqui escrito.
vai acontecer o juízo de Deus. Aí Deus chama a reportação de Israel e diz assim: porque eis que vem o dia do Senhor, ardendo como fornalha, e todos os soberbos e todos os que praticam impiedade serão como restolho. Não lhes deixará nem raiz, que a raiz é que sustenta a árvore, que vai dar a vida, e nem os ramos, para que não tenha sucessão. Eu vou acabar com todos eles. Parece uma mensagem de ódio, né, irmãos? Mas é. Na prática é, porque Deus está insatisfeito com eles. Então essa mensagem foi dirigida ao povo de Israel e a todos aqueles que estão nesse campo. Então Malaquias abre com uma advertência solene: o dia do Senhor virá com intensidade terrível. E os profetas e os salmos dizem: terrível é cair nas mãos de Deus, irmãos. Se você cai nas mãos de Deus com um lado para ser corrigido, ainda está certo. Mas se você cai do outro lado, como inimigo de Deus, irmãos, não há escapatória. Não tem ninguém para te socorrer, porque Ele é o máximo. Então a pessoa está quebrada, como a humanidade está quebrada. Ela não será quebrada, irmãos. Ela não será destruída, a humanidade. Ela já está destruída da mente de Deus. Só falta chegar o dia. Então essa é a mensagem que Malaquias trouxe de juízo para a nação judaica. A metáfora do forno ardente simboliza juízo divino, que purifica e consome. É uma expressão típica da literatura profética para descrever o quê? A ação de Deus contra a arrogância e a iniquidade persistente da raça humana. Israel se encontrava nessas condições. Esta linguagem não é meramente simbólica, ornamental, mas tem raízes nas tradições proféticas de juízo final e destruição dos ímpios. Destruição, irmãos, dos ímpios. Essa é uma mensagem que Israel estava semelhante a eles. O caráter nosso, existe dois tipos de pais no mundo. Existe o Pai nosso que estás nos céus, que é esse que nós conhecemos, mas também existe outro, o Pai da humanidade, que Paulo chama ele de o Deus desse século, que ele também não deixa de ser Pai, irmãos. Então Deus, ele não quer que os nossos reflexos, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas sejam voltadas para esse outro Pai. Porque quando nós temos uma tendência, por causa do enfraquecimento moral que nós temos, por causa do pecado, então qualquer ponto de partida nosso, que nós não observamos, olhamos para Deus, aí nós olhamos para o outro Pai. Por exemplo, quando nós pecamos, nós nos assemelhamos ao nosso pai. Que pai é esse? O terreno, que é ele. Porque nós fazemos e copiamos as suas obras. Aí Jesus disse: sois semelhantes ao vosso pai. Ele diz que é o diabo. Por que Jesus disse isso com eles? Porque as obras que eles praticavam não tinham nada a ver com Deus, mas era semelhante ao diabo. Então, quando nós praticamos as obras que não convém praticar, nós estamos imitando categoricamente o nosso pai terreno, que é o diabo. Aí Deus não tolera que um filho dele se comporte como um filho do diabo, em práticas morais e práticas imorais. As práticas morais procedem de Deus e as práticas imorais pertencem ao diabo. Então, quando nós estamos nessas práticas imorais, irrelevantes, contraditórias à lei de Deus, nós estamos nos assemelhando a ele. Aí quando Israel imitava ele, Deus batia em Israel. Israel tinha foco em adorar outros deuses. Israel muitas das vezes reclinava contra a lei de Deus. E você vê o plano histórico, o fundo do plano histórico de Israel. Olhando para trás, você vê que Israel sempre teve esse declínio, essa caída por deuses e abandono da lei de Deus. Deus disse: eu não quero que os meus filhos se envolvam com mulheres pagãs. Aí Sansão foi o que ele fez,
se envolve com Dalila. Deus disse: eu não quero que vocês casem com mulheres que não andem de acordo com a minha lei. Aí Salomão vai e casa com Batseba. Veja que desmoralização para o povo de Deus. Deus disse: eu vou pegá-los, eu não tolero isso não. Eles podem até fazer isso, mas ele vai ter um acerto pactual comigo. Veja, quando o povo retorna do cativeiro babilônico, o que foi que eles trouxeram na bagagem, irmãos? Eles trouxeram a cultura da Babilônia para dentro de Israel. Eles trouxeram mulheres não autorizadas a se casarem. A igreja de hoje, ela tem o espírito israelita dentro dela com essas coisas. Mulheres da igreja de Deus, homens da igreja, não podem se envolver com essas coisas, não. A gente vê hoje pessoas que são cristãs autênticas, querem casar-se, que é natural, é saudável, aí não tem paciência, não sabem escolher uma mulher, e a mulher não sabe escolher um homem de Deus. Aí o que é que acontece, irmãos? Casam-se com pessoas não autorizadas. Aí depois que está problemática na vida dessas pessoas, aí ficam pedindo orações. Não adianta não, santos. Juízo de Deus cai sobre as pessoas que ofendem a lei de Deus. Isso é prática, normal. Então aqui o pecado do povo era o afastamento do culto, o sacerdócio corrompido, irmãos, e práticas imorais dentro deles. A expressão aqui, nem raiz e nem ramo, enfatiza a completa erradicação daqueles que rejeitam a aliança, que não haverá resiliência nem continuidade futura para a iniquidade daqueles que estão nessas condições. A terra será restaurada. Ela voltará ao seu ponto inicial de partida que Deus fez lá atrás. O profeta Isaías diz que a terra foi feita para ser habitada. Ela vai ser habitada pelo povo de Deus, santos. E trará. E nesse contexto, Israel é uma nação que Deus sempre amou. Quando ele diz, o dia que vem é o dia do Senhor. No coração de Malaquias, do versos 1, esta é a profecia de um dia escatológico singular. O dia do Senhor, quer dizer, esta expressão, presente em vários profetas, como Joel, Sofonias e Isaías, principalmente Isaías, refere-se ao momento em que Deus intervém decisivamente na história, trazendo juízo sobre a impiedade e salvação para os fiéis. Isso é consumado no livro de Revelações do Novo Testamento, que conhecemos como Apocalipse. Apocalipse é o livro que fecha com todos esses adventos que vai acontecer, cantos. É um livro terrível que traz o derramamento das taças de Deus, as cóleras que Deus vai despejar na terra, para consumar tudo aquilo que Ele quer. Então, essas cóleras, elas serão derramadas sobre a terra, essas taças serão derramadas, e a ira de Deus vai ser derramada nas nações. O profeta fala deste dia não como algo distante e abstrato, mas como uma realidade inevitável e iminente, usando uma linguagem que chama a atenção do leitor para a sua urgência, quando ele diz, eis que vem o dia do Senhor. O presbítero já faz mais de 2000 anos que eu escuto isso, não tem problema, querido. Se você crê ou não. Não tem problema se você duvida disso ou não, a coisa vai fluir. Nos tempos de Noé, o que foi que aconteceu, irmãos? Nos tempos de Noé, fazia mais de 100 anos, fazia muito tempo que não chovia. E o velho continuou a dizer que o dia está para chegar. Isto vai acontecer, chuvas irão cair sobre a terra, vai inundar. E Deus vai se vingar daqueles que o irritam. E a sociedade duvidava e debochava de Noé. Foi o que aconteceu, santos? Deus abriu as comportas dos céus, porque não dava para encher a terra em 40 dias, 40 noites, com a água caindo apenas dos céus. Se você pega a extensão geográfica da terra, não era possível encher a terra
para que matasse a raça humana e os seres viventes que estavam nela, como os animais e as aves, e as plantas, tudo fosse consumido. O que tinha vida, Deus disse, eu vou acabar com tudo aquilo que tem vida, plantas, animais, seres humanos. Foi o que Deus fez para garantir que esse processo desse continuidade, abriu as fendas da terra, saía água debaixo da terra e caía água de cima dos céus. Aí a terra ficou cheia rapidamente, santos. O volume de águas que tem embaixo da terra é maior do que o que tem nos rios e nos mares. Então a terra ficou cheia de águas. E assim a raça humana foi exterminada. Quem foi que sobreviveu, irmãos? Quem guardou a palavra de Deus. Quem esteve dentro da arca, irmãos? O crente Noé e os seus familiares. E de uma forma similar, Jesus disse, olha, assim como foi nos dias de Noé, será no dia da volta do Filho do Homem, que é Ele próprio. Então nós imaginamos que a mensagem que foi pregada lá atrás de Noé, ela vem sendo fortificada durante os séculos, até esse cumprimento. Então tudo aquilo que Deus diz nas suas profecias vai acontecer. E o dia do Senhor vem, irmãos. Mas Ele vem com tanta força que a humanidade não vai resistir. Aqueles filmes que passam na mídia como Deixados para Trás, aquilo ali é um retrospecto de enganação para que as pessoas possam crer na volta do Senhor, que é o dia dele, daquela forma. Não é daquela forma, irmãos. Não pode ser daquela forma. Não tem compatibilidade com as Escrituras, aquilo dali, o que é mostrado no filme. Então, os profetas e o Novo Testamento falam do dia do Senhor, como um dia de juízo. E o profeta estava alertando Israel para isso. A metáfora do fogo, quando ele diz, a imagem dominante é a do fogo ardente ou uma fornalha, simboliza a santidade purificadora de Deus, que consome o que é impuro. O fogo é uma figura recorrente para o juízo divino nas Sagradas Escrituras. Nem sempre que aparece a palavra fogo é coisa boa, irmãos. Porque o que é que o fogo tem de em comum? É consumir. Ele foi feito para dar calor e consumir, destruir tudo que está ao seu alcance. E isso é fogo. Então a palavra diz que Deus é um fogo consumidor. Deus, ele vai trazer juízo. O fogo, ele pode purificar o que já é puro. O ouro, ele purifica o ouro, deixa o ouro ainda mais refinado. Mas quando o fogo se encontra com madeira, com palha e com feno, esses elementos físicos não subsistem ao poder destruidor do fogo. Então ele faz esse contraste que fogo nem sempre é bom. Aí eu vejo hoje muitos crentes, né, dizendo assim, manda fogo, Senhor. Não sei por que eles pedem isso. Que fogo nem sempre é coisa boa da parte de Deus. Então o fogo aqui, ele devora os ímpios. Ao contrário de um fogo refinador, como Malaquias capítulo 3 mostra, onde Deus purifica o seu povo, aqui o fogo não purifica, mas destrói aquilo que é perverso. É isso que ele quer dizer para Israel. Se vocês continuarem nesse patamar de perversão, se vocês continuarem desagradando a minha lei, eu vou destruir vocês. O povo, quando saiu da terra do Egito, foi o que aconteceu, irmãos. Deus tinha acabado de libertar o povo. Eu disse, olha, eu liberto vocês com mão forte. O povo passa um período sem ouvir a voz de Deus. E o povo agora criou um bezerro de ouro para retornar para o Egito. E o texto diz que eles pegaram joias, adereços de ouro, de prata, e entregaram na mão de quem? De Arão, que ele era artesão nessa arte. E eles foram forçados a fazer isso. E eles fizeram um bezerro de ouro para conduzir o povo de volta para o Egito. Não as pragas. Se Deus os libertou do Egito, é porque Deus não queria eles no Egito. Egito significa o mundo pecaminoso. Houve um propósito de Israel estar dentro do Egito. Mas fora daquilo, não. O que é que o povo faz? Começa a adorar um Deus estranho. E Deus, quando vê, disse, escuta esse alarido no arraial.
um alarido de orgia, Moisés. Aí Moisés, chega lá, quebra os 10 mandamentos que Deus fez, quebrou com ira por causa do povo. Depois foi refeito os mandamentos. Naquela noite foi mais de 5.000 pessoas exterminadas, entre homens e mulheres. Moisés desceu a espada e matou eles. Mas foi o que Deus fez. Eu vou ter que acabar com todos eles, são os ímpios. Esses daqui são os ímpios, que eu não tolero eles. Uma coisa que era para durar menos de um mês, irmãos, a passagem entre Egito e a terra prometida, Deus fez quanto tempo? Passaram vagando mais de 40 anos. Por que ele fez isso? Porque ele disse, eu vou matar todos eles. Aqueles que nasceram no período do deserto, nasceram as crianças e cresceram, tornaram-se adultas, vai entrar. Mas essa nação que eu tirei, só vai sobrar Josué e a sua raça. O restante eu vou matar todos eles. Eu já matei Moisés. Moisés, tu não vai entrar na terra que emana leite e mel. Então Deus foi matando todos os israelitas naquele período, irmãos. Só entrou a família dele, de Josué. E os que nasceram no período do processo do deserto. Então Deus disse, são os ímpios que estão dentro do meu povo. Então, o que é que eu faço com ímpios? Eu tenho que destruí-los. E eu faço isso. Então, isso é um Deus de amor e é o Deus de justiça. Porque, irmãos, Deus mata. Por que que Deus fere uma pessoa? Por que que Deus causa males a uma pessoa? Porque isso faz parte da justiça dele. Isso é justiça de Deus, santos. Não é injustiça. Deus não trabalha com a palavra injustiça. Ele trabalha com a palavra de Caio Sunê. A justiça, essa Deus trabalha. Então Deus está dizendo, por que eu estou batendo neles? Porque eu sou justo. Eles estão pedindo para eu bater neles. Eles estão quebrando os meus princípios, a minha ética, a minha lei. Então é por isso que eu faço isso com eles. É por isso que eu machuco os meus filhos de Israel. É por causa que eles se comportam feito ímpios. Isso é a mensagem para nós, santos, nos dias de hoje. Pensar 2 vezes em pecar contra a santidade de Deus, depois estão envolvidos no juízo de Deus. Então, Deus, ele mostra que esta metáfora é bastante válida, não somente para aqueles dias, mas também para os nossos dias. Os ímpios como restolho, aqui essa palavra, ou seja, palha, irmãos. Malaquias descreve os ímpios, os soberbos e impiedosos, como restolho ou palha. Um elemento fraco, sem valor, de combustível prolongado, facilmente consumido pelo fogo. Ele disse, é por isso que eu faço isso. Porque eu vejo eles como trapos, eu vejo eles como restolho, porque é muito fácil de consumir eles. Deus vai consumir eles, santos. À volta de Deus, eles serão consumidos. Se a raça humana de 0% a 100% de percentual habitada de pessoas, mais de 80% da raça humana vai ser destruída no dia da volta de Cristo. A raça será consumida, irmãos, como restolho, como o profeta está dizendo aqui. Isso aqui é uma mensagem para Israel, mas não é somente para Israel. Ele está abrindo o leque, falando para toda a impiedade. Veja que uma mensagem que o apóstolo Paulo tira dos escritos do Antigo Testamento, quando ele escreve Romanos capítulo 1, versos 18, que ele diz que a ira de Deus se acende do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Mas por quê? O texto diz, porque eles detêm a verdade, eles suprimem a verdade, não deixando ela florescer. Aí diz, por causa disso, eu os odeio e vou matá-los. Por causa dessa supressão que eles fazem da minha lei. Eles não querem que a lei respire, que a lei apareça, que ela me glorifique, mas é o contrário, eles humilham a minha lei, eles ridicularizam a minha lei. Agora imaginem só, irmãos, se Deus trata assim com os ímpios, que faz isso com a lei dele, que os ímpios não têm uma cosmovisão completa, uma cosmovisão nítida, clara da lei de Deus, ele vai fazer isso? Agora, imagine com aqueles que se dizem igreja, que dizem que são conhecedores, que amam a lei de Deus, mas que estão fazendo coisas
erradas com a lei de Deus. Imaginem só. Aí eles acham que estão blindados porque estão dentro de uma igreja, acham que estão blindados porque comem de um pão e bebem de um vinho, mas que vivem debaixo de heresias, que vivem debaixo de falsos ensinos, que vivem agredindo a ética de Deus, que vivem agredindo o santo evangelho de Deus, que Paulo chama de anátemas, aqueles que praticam essas coisas. Isso é mensagem para crentes, isso não é mensagem para ímpios, o que Paulo falou. Então aqui é uma mensagem para crentes, porque Malaquias está tratando de crentes, não está tratando de ímpios. E Malaquias está dizendo que há um contraste terrível entre ímpios e crentes. O crente não pode copiar ímpios. A beleza do crente é Cristo, ele tem que olhar para a cosmovisão e para a ética de Cristo, para que ele flua perfeitamente, porque senão, irmãos, é devastação, é juízo que Deus traz sobre as pessoas que se dizem ser cristãs e se comportam feito ímpios. O que descreve isso é a lei de Deus. Em Malaquias 3:10, ele diz que Mateus 3:10 diz, eu realmente vos batizo com água, Mateus 3:10, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo naquele dia. Veja o que ele diz, olha, Jesus ele tem poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo. O contexto de Malaquias 3 está repartido por duas partes. Mateus capítulo 3, aqui está falando de duas partes. Está falando de crentes e ímpios. Os crentes eles são batizados com o Espírito Santo e os ímpios são batizados com fogo, que é destruição. Ele diz que ele já tem na eira, ele já carrega a pá em suas mãos. Ele vai recolher o trigo do celeiro, que é os crentes, e queimará a palha. Então, Malaquias é uma forte similaridade aqui com Mateus capítulo 3, no dia do juízo de Deus. Deus vai fazer isso. Aí o que é feito? A tonalidade da mensagem, quando chega nos ouvidos do ímpio, não chega dessa forma. Chega altamente adulterado. Chega dizendo assim, Deus ama você. Deus tem um grande projeto maravilhoso na sua vida. Irmão, se eu sou ímpio, estou num patamar elevadíssimo de iniquidade, eu odeio a Deus. Por que eu odeio a Deus? As pessoas confundem isso. Em que sentido? Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não adultero contra a minha esposa, eticamente, socialmente eu sou um cara perfeito. E por que Deus vai me matar? Porque a igreja tem levado um falso evangelho para esse tipo de pessoas. Ele não mata, ele não furta, ele não adultera, ele não tem palavras obscenas, não sai da sua boca, eticamente ele é mais correto do que certos cristãos, vive uma vida perfeita social, mas Deus o enxerga como ímpio, como um cara altamente corrompido, irmãos. Não é porque ele deixa de fazer ou faz alguma coisa, é porque ele nasceu em pecados, não passou pelo estágio do novo nascimento, então ele é uma pessoa morta espiritual, é um incrédulo, e Deus assiste ele dessa forma, santos. Essa é a ética que Deus tem. Para se livrar dessa ira de Deus, tem que passar pelo batismo com o Espírito Santo, tem que haver um novo nascimento, santos. Senão ele não consegue sair do alvo de Deus. A pistola de Deus está apontada para cada pecador que não passou por esses estágios. E o dedo vai sentar no gatilho, santos. E é sem volta, não tem como voltar atrás. Então, qual é a mensagem cristocêntrica que a Bíblia mostra? Que Deus é santo, Deus não tolera o pecado. Então, a humanidade está em pecados, eles precisam saber que estão em pecados. Mas a igreja tem levado um evangelho diferente daquilo que os profetas têm anunciado. A igreja tem levado uma mensagem fraca, com empatia, diante de uma sociedade corrompida. Mas Clécio, o pastor chegou para mim e disse, mas Clécio, se eu for pregar isso que tu prega, eu vou esvaziar a minha igreja. As pessoas não vêm para dentro da igreja. Veja, o pastor me dizendo isso. Se eu for pregar isso que tu pregas,
Não entra dinheiro na igreja. Como é que eu vou pagar as minhas dívidas? Como é que eu vou sobreviver? Porque ele sobrevivia de dinheiro do pastorado da igreja. As pessoas não vêm visitar a igreja. Essa mensagem que tu traz afasta as pessoas da igreja. E eu só escutando, irmãos. E ele passou quase 10 minutos me tentando convencer que eu deveria parar de pregar essas coisas. Eu digo, sabe por quê? Porque a igreja está cheia de pessoas. Ela não está cheia de crentes, ela está cheia de ímpios. Porque a mensagem que você prega é mensagem trazendo para ímpios. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa é a voz de Cristo. Deus trará para a sua amada igreja os seus eleitos. Não se preocupe com isso não, não depende de mim não. Mas o importante é aquilo que ele disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, pregue o que eu quero, o restante é comigo. Não se preocupe que a igreja vai ficar vazia ou cheia, não. Porque é melhor uma igreja vazia, poucos crentes, do que uma igreja lotada de ímpios. Não adianta isso não, queridos. Igreja não é empresa. Igreja é lugar do povo de Deus. Enquanto o povo de Deus não entender o que é isso, essa mentalidade ímpia de comércio corporativo vai estar dentro da igreja. Mensagem corporativa. Eu trato a igreja como uma empresa. Igreja nunca foi empresa, santos. Aqui não tem porcentagem de crescimento disso não. A igreja só tem crentes. E o povo de Israel era o crente que Deus estava dizendo para eles: não há misturas. Eu não tolero misturas. Então isto era o que estava acontecendo no meio dos judeus. Então Mateus, quando traz no capítulo 3 essa mensagem de fogo, é o mesmo conceito de fogo dos profetas. Essas metáforas bíblicas semelhantes são usadas em outros profetas, como em Amós capítulo 5, Obadias 1, ligando a ideia de juízo com destruição total dos inimigos de Deus. Os inimigos de Deus os inimigos da igreja, são os mesmos. Mas por que as igrejas reformadas elas fazem isso? Porque é a verdade, santos. Uma vez me perguntaram: Clécio, se isso que tu prega é verdade, ironicamente ele falando, tá? Ele não está falando com a parte sadia, não, ironicamente. Ele dizendo assim: veja, a minha igreja tem mais de, num culto lá, a faixa de 800 a 1.200 membros num culto, porque o salão, a nave é bastante grande. Aí eu disse: você se orgulha disso? Ele disse: demais, porque o crescimento da igreja é obra de Deus. Quanto mais pessoas na igreja, quer dizer que a coisa está fluindo bem. Eu disse: você está me dizendo que o crescimento hoje dessas igrejas, que chamam-se evangélicas cristãs, que dentro de um culto tem mais de 2.000 pessoas, que tem igrejas que têm esse suporte, que isso é um crescimento de Deus? Isso a igreja só cresce se Deus é. Eu digo: eu acho que você está fazendo a matemática errada. A matemática de Deus funciona ao contrário. Se isso é verdade, que as igrejas que têm hoje mais de 2, 3 mil membros dentro de um culto é obra de Deus, e o crescimento numericamente falando é algo de Deus, então o islamismo procede de Deus. Porque a maior religião que cresce numericamente não é o cristianismo, é o islamismo, que cresce assustadoramente dentro dos campos americanos. Nos Estados Unidos já se enraizou. Aqui no Brasil está tentando fazer isso, se enraizar. Então, as maiores igrejas hoje que crescem é o islamismo. Então você está me dizendo que Deus está dentro do islamismo, fazendo com que aquilo seja fluentemente. Então, isso não é verdade? Você vai ler história, lê jornal, revista, tu vai ver o que é que está crescendo mais no Brasil, o que é que está crescendo mais no mundo, é o islamismo. Então, essa sua pergunta, essa sua retórica aí não tem nenhum fundamento bíblico. Isso é somente falácias. Falácias são propostas, preposições subjetivas, que não tem raiz, não tem fundo. Se você olhar o pano de fundo histórico, Deus sempre trabalhou com a minoria, que ele chama de eleitos de Deus. Sempre foi a minoria, nunca foi a maioria, santos. Na arca, foi a minoria que foi salva, não foi a maioria, santos. Uma nação que Deus escolheu não foi a Rússia, como a China, potencialmente falando de quantidade numérica de pessoas, mas foi uma nação insignificante, bem pequenininha, chamada Israel. Deus sempre trabalhou com pouco. Somente o remanescente será salvo, rapaz. Tu não lê a Bíblia, não?
Então eu não fico assim preocupado em dizer assim, as igrejas reformadas não têm um grande número de membros, e não é para ter mesmo não pode ter, santos, mas é sempre aquele número reduzido. Os eleitos de Deus não são muitos comparado com o sistema do mundo, são poucos. Vamos encher aqui a igreja, não pense que isso vai acontecer não, santos, são poucas as pessoas que compõem a igreja de fato. Então essa cosmovisão, ela não tem apoio dentro das Escrituras. E quando Deus traz essa mensagem para o profeta, ele estava dizendo que mesmo a nação de Israel, sendo daquela forma que era, mas ela não deveria se comportar olhando para a ética externa da humanidade, estava altamente fora. A referência aos soberbos que está aqui nesse verso é praticamente de impiedade, irmãos. Impiedade é o contrário de uma vida piedosa. Uma vida piedosa é uma mulher que ora, é uma mulher que lê a Escritura, é uma mulher que ama o seu marido, uma mulher que faz as coisas que tem que fazer, a mulher que se afasta do pecado. Os homens também são homens piedosos, que amam a lei de Deus. Os ímpios é o contrário, ele faz tudo ao contrário. Tudo ao contrário. É uma vida impiedosa, é uma vida fora da ética de Deus. É por isso que Deus odeia a impiedade. Os ímpios serão punidos porque eles ofendem a Deus. E essa é uma mensagem que eles precisam ouvir urgente. Então, do ponto de vista teológico, os termos soberbos e praticantes de impiedades não se refere apenas a atitudes isoladas, mas a uma condição persistente de rebeldia contra Deus. Não é uma coisa que eles fizeram e deixaram de fazer, não é isso não. É que eles fizeram, o termo grego e os termos hebraicos diz que estão fazendo. O termo é constante, não é que eles pararam de fazer não, eles continuam fazendo os seus estágios de impiedade diante de Deus. Não para de pecar contra Deus, não para de ferir a santidade de Deus. É por isso que os termos é sempre em continuidade, não param de fazer isso. E eles não podem parar não, santos, porque só conseguem parar o freio se Deus parar. Porque depois da queda adâmica, o que foi que aconteceu? O homem não consegue mais parar de pecar. De fato. Então, esses atos pecaminosos procedem de uma raiz. O que é que Deus chama a atenção aqui de um povo? Por que que o povo sabia da vontade de Deus? Porque Deus se fez conhecer. Deus se fez conhecer a Israel. Deus se fez conhecer a igreja do Novo Testamento. Eles agora, quando olham para Deus, eles olham com uma perspectiva diferente. Os provérbios, os jargões que as pessoas dizem. Para eu ser um homem de verdade, você tem que ter mais de 2, 3 mulheres. Pô. Isso é um homem, dentro de um campo aqui do Brasil. O homem tem 2, 3 mulheres, 3 famílias, 4 famílias. Esse cara aí é devastador, grande coisa. Aí ele é bem visto da sociedade. As mulheres que têm relações, as moças que têm relações antes do tempo programado, as outras meninas quando olham dizem assim, isso aí é uma desenrolada, é uma mulher potente, uma mulher que tem casada, que tem vários homens. Aí uma mulher potente, desenrolada, é a mente da sociedade que faz isso. Aí as pessoas acham que essas coisas são coisas boas. Aí quando Deus desvenda o véu que está na frente deles, digo, você para ser um homem de verdade, não precisa ter 2, 3 mulheres, só tem uma só. A mulher, para ser mulher, não precisa ter 3, 4 homens. Não precisa estar fazendo isso, enchendo a cara, bebendo, fumando, para mostrar que é algo para a sociedade, que é desenrolado. Isso aí é desenrolada. Toma aqui mais esse baseado aqui, para ver se tu não é desenrolada. Aí toma o baseado. Aqui é desenrolado demais. Mas aquele que não faz é um bobão, não faz parte da sociedade, é um travado. Deus disse, esse travado que é meu, ele não faz parte desse sistema de impiedades. Aí quando você vê os jovens de hoje, estão se perdendo, meu irmão, nas drogas, no mundanismo, estão perdidos. Aí acham que estão evoluindo, estão evoluindo porque estão em companhia dessas pessoas. Não estão evoluindo, estão regredindo.
mas acham que isso é uma coisa boa. Isso é chamado nas Escrituras de impiedade, práticas ímpias que Deus abomina. Então este é o ponto que Deus olha, que os soberbos são aqueles que confiam em sua própria força, arrogância e pensam estar acima de Deus e da sua lei. Se eles pensam dessa forma, eles são ímpios. Os praticantes de impiedade, uma vida caracterizada por rejeição consciente e contínua da vontade revelada de Deus, não aceitam a Escritura como regra de fé. Eles não aceitam a Escritura como a ética para que eles possam viver. Não aceitam. Eles têm outra ética, que é o mundo. O mundo vai ensinar ele como é que se deve contrariar a Deus. Aí o mundo é especialista nisso. Eu tenho pena dos jovens que entram em faculdades, vão ser engolidos pelas universidades e as faculdades. Porque lá eles odeiam Deus. Aí o crente que não tem nenhum preparo intelectual, o jovem que é altamente desprovido de conhecimento de Deus, porque a fé, ela é alimentada pelas Escrituras. O que sustenta ele não é a fé, irmãos, que Deus deu a ele, e o conhecimento provindo de Deus, que vai fazer com que ele resista ao mundo, porque sem tomar essa bebida que é a Escritura, você não tem como resistir ao mundo. Aí ele não bebeu dessa bebida que é as Escrituras, como Pedro disse. Ele não criou anticorpos para ele se defender. Aí esse coitado vai para dentro de um ambiente feito esse. Altamente vulnerável ele está. Os professores do campo de ciências, do campo científico, vai destruir esses jovens. Eles saem de lá altamente humanos, odiando a igreja, odiando os pais. Pode ter certeza disso, porque eles não têm preparo. Ele vai dizer assim, que igreja é coisa atrasada. E eles vão provar isso, da forma deles. Vai conseguir colocar dentro daquela consciência pobre, daqueles jovens, que Deus não existe, que Deus é um meio de fortalecer os fracos, mas o verdadeiro ser humano, ele não precisa de Deus, ele precisa da ciência para sobreviver. E essa mentalidade pragmática vai estar dentro dessas pessoas em breve. Então, esta é uma vida ímpia que o mundo tem e que a igreja não pode ter. Essa é a realidade. Se hoje quem é cristão dentro da universidade está sendo humilhado pela turma da esquerda, LGBT, tudo agride a igreja, não quer saber de cristãos dentro desses ambientes. É uma ofensa ter um cristão dentro da universidade. Se alguém se levantar dentro da universidade e dizer que é cristão, ele é humilhado. É um atrasado, um retardado, uma pessoa que pensa feito um cristão. Veja o ponto onde nós chegamos. Aí pega uma pessoa que tem preparo, ele vai sofrer. Agora pega um jovem que não tem preparo intelectual nenhum, que é um cristão, que está aprendendo uma coisa, vai se arrebentar dentro de um ambiente feito esse. Mas essas pessoas precisam conhecer a Deus, porque eles são ímpias. Eles praticam impiedade. Vai dentro da Universidade Federal de Pernambuco para tu ver a bagunça que é. Drogas, prostituição, tudo isso. Universidade do Rio de Janeiro, essas universidades federais, todas elas são mescladas com esse tipo de pessoas. Todas elas estão misturadas, irmãos. Então isso é uma vida ímpia, que é contrária à vontade de Deus. O juízo como ato de justiça de Deus. Teologicamente, este versículo sublinha que Deus é juiz soberano. O juiz não é arbitrário, mas responde à persistência da impiedade. O fato de que Deus declara este juízo em termos definitivos indica a sua soberania moral e compromisso com a sua santidade. O mundo pertence a Deus, todas as coisas pertencem a Ele. Então o mundo não pode estar vivendo de uma forma contrária à que Ele quer, porque vai ser punido, santos. Não tem como fugir dessa realidade. É como se dentro da minha casa, pessoas entrassem aí dentro e fizessem o que eles quisessem fazer. E eu, como dono, não posso fazer nada, porque eles invadiram a casa, fazem de festa, de orgias, tudo que é de ímpio eles estão fazendo dentro. O dono da casa tem que dizer, para com isso aí, que não é bem assim não. Essa casa tem dono, rapaz. O mundo tem um dono. O mundo é de Deus. Os seres humanos estão aqui passando uma temporada breve. E vocês não têm moral nenhuma para fazer daquilo que é meu, do jeito que vocês querem. A terra parece estar um caos, mas o dono dela vai dizer assim, isso será cobrado
no dia do Senhor, sobre aquilo que eu fiz sobre a terra. A terra é um local onde deveria refletir a minha glória, a minha majestade. Mas hoje, o que é que ela reflete? A imoralidade, a perversidade, a impiedade, a soberba, irmãos. Aí isso não permite na mente de Deus. Ele não consegue assistir isso. O interessante é que não é somente na mente de Deus que deve assistir isso. Isso deve ser assistido também em nossas mentes, irmãos. Onde tiver um ato de impiedade, eu não posso ficar calado. Não, mas ninguém pode mais falar nada hoje, não. Ninguém nem pode mais dizer que isso é aquilo, porque a justiça não deixa. E esse não é o preço do cristianismo, irmão. Isso não é o preço daquilo que Jesus disse lá atrás. Por causa do meu nome, vocês serão entregues às autoridades. Não é por causa disso. Aí o cristão, quer se esquivar disso, porque está com medo das autoridades que são ante Deus. O preço é esse. Se houvesse um acolcho aqui no Brasil, essas igrejas iam fechar quase todas. Acabou-se a igreja do Brasil. É só fazer isso, um acolcho, politicamente falando, e dizer assim, quem for cristão a partir de hoje vai ser preso. Acabou-se a igreja. Eu duvido essa multidão de crentes da rua evangelizando. Eu duvido essa multiplicidade de igrejas se abrindo. Muito mal você ia ver uma pessoa com a Bíblia na rua, porque são um bando de covardes. Essa é a realidade. O Brasil é livre, irmãos. É por isso que tem essa agressividade de igrejas. Vai ser cristão na China, na Coreia? Vê? Se tu suporta viver num país desse? Suporta não, porque lá eles não permitem isso. Na Cuba, com Fidel Castro, Stalin, na Rússia, na época, Hitler também, vá ser crente quando essas pessoas estão no comando. Você ia ver o que é bom ser cristãos? Homens ímpios governando uma nação, onde os cristãos se arrebentam. Então, este é o aspecto que Deus sempre disse, e sempre haverá, que não pode haver consenso com essas coisas. Não pode haver consenso com práticas ímpias. O segundo ponto fala dos versos 2 e 3. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O discurso muda radicalmente ao se voltar para os que reverenciam o nome do Senhor. O profeta usa a linguagem sol da justiça, uma metáfora que conjuga luz, vitalidade e prosperidade, como promessa de salvação e restauração para os fiéis. Deus jamais, irmãos, abandona o seu povo. Deus jamais faz com que um membro do seu corpo mendigue pão, não passa fome. Porque Deus zela por cada um de nós. E Deus estava prometendo para Israel, se retornarem à aliança, isso aqui é uma realidade para vocês. Uma nação que era próspera, falando financeiramente, eram os judeus, onde eles tocavam as mãos em comércios, a coisa multiplicava-se. Isso quando você vê, quando os judeus, muitos deles vieram para o Brasil, se tornaram bastante prósperos, financeiramente falando. Os maiores ricos do mundo são os judeus. Judeus fiéis que Deus vinha preservando. Você vê que onde havia judeus com comércio, era prosperidade na certa. Prosperidade na certa. Vários judeus vieram para o Brasil e se fizeram bem com isso. É porque a gente vê Deus fazendo com que a sua vitalidade, a sua promessa seja cumprida sobre aqueles que guardam a sua palavra. Não é todo judeu que é infiel, mas tem muitos judeus que mantêm a fidelidade de Deus. A figura das asas que trazem cura evoca apenas segurança, mas proteção enfática, lhe dando justiça e restauração, como operações inseparáveis de Deus. A alegria celebrada de satisfareis como bezerros, que convida à experiência de uma libertação. O contraste com o juízo dos ímpios ressalta uma teologia de recompensas. Deus julga, mas também redime. E a redenção é regozijo e integração e pública diante de Deus. Deus cumpre a sua palavra para com os seus fiéis santos. Então Deus ele restaura a nação quando ela está em conformidade com a sua lei e com a sua vontade. Aí eu observo hoje, tem pessoas
estão dentro de denominações que fazem aqueles votos sacros. Vou fazer aqui uma campanha dos 300, uma corrente de oração. Aí tinha um gerente meu que fazia isso. Aí eu disse, mas o que é a corrente dos 300? É aquela coisa, você vai estar na igreja, toda semana, fazendo aquele propósito de estar na igreja. E quando acabar esse propósito, e durante o propósito, Deus está abençoando você. Ah, entendi. Quer dizer que Deus está te abençoando porque você está toda semana dentro da igreja fazendo uma corrente, fazendo um propósito com Deus. O propósito é estar dentro da igreja, ou dando dinheiro para a igreja. E isso é o propósito da corrente. Digo, isso é o propósito da corrente. Desde quando Deus abençoa isso, rapaz? Desde quando Deus abençoa ímpios que se comportam feito crentes? Desde quando Deus faz pacto de corrente com homem nenhum, rapaz? Deus não precisa desses mecanismos. Pessoas gastam tempos dentro de uma igreja, fazendo promessas vazias. Não, hoje eu vou passar o dia todo de jejum. Mas por que tu vai passar o dia todo em jejum, passando fome? Não, porque eu tenho um projeto com Deus para Ele me abençoar. Ah, tu quer ser abençoada, aí tu vai passar o dia todo sem beber água e comer. Ah, tá certo. Isso tem apoio da Escritura, irmãos? Deus não vai dar nada à pessoa, não, irmãos. Isso é só ilusão do falso ensino que foi dado para ela. Deus chama Moisés, olha, vem cá, Moisés, vou te mostrar a receita da prosperidade comigo. É essa, a receita é essa. Chama Josué, ele vai ser o teu sucessor. Aí Josué capítulo 1, verso 7 e 8, ele vai dizer, ser tão forte, resista o que eu vou dar para você. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E tomes cuidado de fazer tudo, não é pouco nem metade não, tudo que na lei está escrito, porque só assim prosperarás o teu caminho e serás bem sucedido. Aí está a receita. A obediência à minha lei. Há uma possibilidade de ser abençoado. Prosperidade existe, irmãos, mas é dessa forma. Aí eu quero ser próspero debaixo de um falso ensino. Eu quero ser próspero amando heresias. Eu quero ser próspero fazendo pactos humanos. Deus não pactua fora daquilo que Ele inventou. Essa é a realidade. Então aqui que nós vemos, e são práticas pagãs dentro da igreja. Israel, por que Israel apanhava de Deus? Porque Israel se comportava feito pagão. Essa era a prática que Deus disse. Então, esses pontos que Malaquias traz é de restauração. Se vocês obedecerem a minha palavra verdadeiramente, Jesus disse, sereis meus discípulos, irmãos. É simples. Se vocês obedecerem a minha catequese, as minhas instruções, a minha dogmática, vocês serão felizes. Serão os meus discípulos. Agora imagine se nós vivemos debaixo de uma dogmática humana, cheia de heresias, cheia de falhas. Mesmo nós usamos o nome de Cristo, não tem efeito, irmãos. O nome de Jesus não é mágico, não. Pedis em meu nome e receberei. É mágico, é? O nome de Cristo? Recebe não, queridos. Ora, 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 em nome de Jesus. Não é assim. Jesus nunca ensinou isso. Como se peça em nome de Jesus que você recebe. Não recebe. Não recebe, porque o nome não é mágico. O nome é uma confirmação pactual com o Pai, com a Trindade, com Ele próprio. Se eu não estiver interligado na sua doutrina, verdadeiramente amando a Ele, me desdobrando diante dos seus ensinos, eu não consigo ter uma vida feliz e próspera. É só desgraça que você vai ter. Então essa é uma vitalidade que Israel tinha, e Deus estava chamando Israel ao arrependimento. Aí o verso 4, o chamado ao passado e à fidelidade, quando ele diz, olha, lembrai-vos da lei do meu servo Moisés. Veja que ele retorna, quer ser feliz? Quer ter bons dias comigo? Aí o versículo 4 diz, lembrai-vos da lei do meu servo Moisés, que eu dei em Horebe. Olha para ela, se tu olhar para a lei, o reflexo dela vai parar em mim. A lei reflete o meu caráter, a lei reflete aquilo que eu quero com vocês. Sabe por que vocês pecam contra mim? Porque vocês desprezam a lei. Desprezou a lei, despreza a minha pessoa. Desprezou a lei, vocês me odeiam. Amem a lei que vocês me amam. Aí ele diz, versículo 4,
Lembrai-vos da lei do meu servo Moisés. Então aqui aparece um imperativo, irmãos. Quem estudou português sabe, é uma ordem imperativa. Ele não está pedindo, não. Ele está ordenando. Lembrai-vos da lei. Pratiquem a lei. Não basta esperar passivamente a intervenção divina. O povo deve recordar e viver a aliança da lei. Quando se fala de aliança, irmãos, eu estou falando de um pacto, de um contrato que alguém fez para com alguém. A lei do Antigo Testamento, que é o Decálogo, foi a aliança que Deus fez com o povo. Aí quando o povo fez aliança com Deus, Deus deu um testamento para eles. Olha, a partir de hoje eu estou firmando um compromisso com vocês. Estavam aqui, ó, a lei. Eu não me esquecerei daquilo que eu estou falando aqui. A lei vai garantir. Quando chega no Novo Testamento, o que é que acontece? Outra lei é dada, que é o Novo Testamento. O testamento é a composição máxima de um contrato que Deus fez. O Novo Testamento é a aliança da nova igreja do Novo Testamento que Deus fez. Se vocês abandonarem esse contrato, não tem mais parte comigo. Se vocês rejeitarem esse contrato, que é o Novo Testamento, vocês me rejeitam. Não é isso que a igreja tem feito hoje? A igreja abandona as alianças que Deus fez e ainda quer ser chamada de cristã. A igreja abandona os princípios teológicos que estão nesse livro e quer ser chamada de igreja. A igreja escarnece a doutrina e ainda querem ser chamados de cristão. Ainda querem se apossar daquilo que é da igreja. Um absurdo isso. Um absurdo, irmãos. Mas Deus não brinca, meu irmão. Ainda bem que Ele não brinca com isso. Ele bate nas pessoas que rejeitam o Evangelho. Várias pessoas que escarneceram o Evangelho, irmãos. Deus vai lá e matou. Você pode pesquisar aí. Pessoas que escarneceram o Evangelho. Tiveram ataques fulminantes. Ataque rápido de mortes. Deus exterminando eles. Não se brinca com a majestade de Deus. Um dos maiores navios, 1920, foi construído na época. O navio custou milhões de dólares, que foi construído para a glória do homem. Um navio que era de extensão máxima, ferro puro. E quando batizaram o navio, disseram assim, ó, é verdade, viu? Esse nem Deus afunda. Meu. Que legal, né? Esse nem Deus afunda. Eu tenho certeza, irmãos, quando eles disseram isso, não foi com maldade, não. Eu entendi. Eles querem dizer o seguinte, que esse navio foi construído com a potência máxima de um navio moderno, que ele não foi programado para ser afundado. Então ele quis dizer o seguinte, que quando nem Deus afunda, ele quer dizer, é impensável pensar que o nome Titanic, o nome foi dado a ele, de muita resistência e força, possa se afundar. Porque ele não foi feito para se afundar. Aí está certo. Veja o que Deus faz, irmão. Não deixa o nome dele escarnecer, não. Primeira noite do navio, antes de chegar ao seu destino, ele se choca com um bloco de gelo. Sai se rasgando ele a mais de 7 a 10 metros de rasgão. E o navio afundou. E agora? Deus, ele não deixa se escarnecer, mesmo se foi sem maldade. Não deixa escarnecer o seu nome. Então a igreja ela percebe que Deus não tolera isso, nem com ímpio e nem com a igreja. Este chamado à memória não é histórico-sentimental, mas funcional. A lei define, irmãos, o caráter do povo que teme o nome do Senhor. A obediência à lei é, portanto, a expressão comunitária da relevância que precede o juízo e a companhia da salvação. Veja o que Deus disse, se vocês preservarem o meu nome, é tanto que a oração do Pai Nosso, ele traz essa conotação todinha. Pai Nosso que estás nos céus, separado seja o teu nome. Não é santificado? Santificado significa, seja separado o teu nome. Se o nome de Deus é separado, deve ser honrado. Não pode ser marginalizado o nome de Deus. E a igreja reflete esse caráter aqui de Israel. Então Deus está trazendo isto, e lembrando ao povo judeu, como também lembra nos dias de hoje.
Lembre-se que vocês fizeram uma aliança comigo. Lembre-se que eu pactuei com vocês. Lembre que eu deixei um manual de orientação pedagógica com vocês, para vocês não me traírem, que é as Escrituras. A Escritura é a expressão máxima minha, que vocês vão olhar para mim, olhando para a Escritura. O crente tem que ter cosmovisão, de olhar para a Escritura e observar Deus. Por que nós observamos a Deus e contemplamos a santidade de Deus? Porque a Escritura mostra quem Ele é. A Escritura mostra o que Ele é, somente. Veja a extensão da coisa como a Escritura mostra. Então, ela mostra que essa lei define o caráter desse povo. Por que ela define o caráter? Porque as pessoas que estão fora da lei têm um caráter perverso de impiedade. As pessoas que estão dentro dessa lei têm um caráter de Deus, um caráter divino, um pensamento divino, as ações divinas, um olhar divino. Tudo porque a lei mostra isso. A gente falou disso aqui ontem na doutrina, que o batismo com o Espírito Santo, que o enchimento do Espírito, ele reflete isso na vida das pessoas. Uma pessoa cheia das Escrituras é uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa cheia das Escrituras, ela tem cheio dos pensamentos de Deus. Nisso reflete Deus, santos. Então essa é uma cosmovisão que Deus traz ao povo judeu. Então esta memória tem que ser ativa. Os últimos versos 5 e o 6 diz: e eis que vos envio um profeta Elias, aqui no versículo 4, versículo 5 e 6, que diz que Malaquias anuncia a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Tradicionalmente, é interpretado nas Escrituras cristãs como cumprimento não de Elias, mas como de João Batista. Por quê? Da mesma forma que o profeta Elias fez aqueles anúncios, Deus iria enviar um homem com aquele mesmo espírito para limpar o caminho para que ele chegasse. Aí o profeta João Batista é encarregado disso. João Batista nasce no mesmo período que Cristo, praticamente, meses de diferença, poucos. Ele nasce sabendo o que vai fazer. Diz, os textos, quando os dois se encontraram, diz que os ventres das mães se tornaram um pulso de alegria. Os dois se encontraram. João Batista, a expressão máxima de Deus, começa a anunciar Cristo sem conhecer Cristo. Da mesma forma que Elias fez lá atrás, João Batista começou a pregar arrependimento, arrependei-vos. Ele estava fazendo uma prefiguração, arrependei-vos, que o reino de Deus está para chegar, a consumação está para chegar do reino de Deus, que era Cristo que estava para vir. Ele estava simplesmente dizendo, olha, que não se entra nesse reino se não passar por esse estágio. É necessário arrepender-se dos seus pecados. Deus não aceita uma vida ímpia, isso é para o povo dele. Ele não está falando para ímpios, está falando para crentes. Vocês têm que parar de pecar contra a santidade de Deus. Vocês têm que se arrepender dos vossos pecados, para que a manifestação de Deus seja completa na vida de vocês. Porque o reino de Deus está prestes a chegar. Esse reino que ele estava se referindo, irmãos, era o estágio máximo de Deus na terra, que era o lado da encarnação, que era Cristo. E quando ele vê Cristo pela primeira vez, ele diz, como dizia assim, eu não sou digno de batizar você, mas eu preciso ser batizado por você. Jesus disse, olha, João, faça o seguinte, faça o que tem que ser feito, me batize, porque é necessário que você faça isso. Porque a partir de agora, o mundo vai me conhecer. E a partir daquele batismo, irmão, Jesus ficou sendo conhecido nas mídias sociais. Jesus caiu na mídia social. Aí as pessoas descobriram quem ele era. Mas João fez aquilo que deveria fazer. Os discípulos de João se tornaram discípulos de Cristo, irmãos. Que interessante. Ele disse, olha, a partir de hoje, os discípulos, vocês têm que seguir ele. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim. Vocês vão ter que seguir ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João estava dizendo isso, irmãos? Ele estava incorporando aquilo que Elias prefigurou lá atrás. Por que ele disse que Jesus é o Cordeiro? Porque ele está fazendo a ligação com a expiação. Ele está fazendo a ligação com o culto. Ele está fazendo a ligação com o sistema mosaico de sacrifícios.
No Antigo Testamento, para perdoar pecados, tinha que se matar um cordeiro, aquele sangue aspergia o pecador, e ele era perdoado. Então, eles foram salvos pelo sangue do cordeiro. Aí, quando ele olha Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. É para isso que eu estou aqui, é para limpar o caminho, a preparar as veredas para que ele venha. Eu agora acabou o meu ministério. É por isso que João Batista nunca foi profeta do Novo Testamento. João Batista foi o último profeta da Antiga Aliança. Quando você pega Malaquias, não é Malaquias, é João Batista, o último profeta da Antiga Aliança. Então ele encerra o seu ministério. Ele foi morto, irmãos, porque era necessário. Os homens não poderiam mais seguir João Batista. Eles deveriam seguir a Cristo. Então a vida de Batista foi ceifada, mas não tem problema, ele sabia disso, e Jesus agora continuou seu ministério. Aí o profeta aqui diz a mesma coisa, santos, retrata da mesma coisa, que haveria um que viria com esse espírito de Elias para fazer isso. Eis que vos envio o profeta Elias. Ele não era Elias, ele era o Batista. Este anúncio indica que Deus sempre prepara um mediador para chamar ao arrependimento, irmão, e à reconciliação. O objetivo desse envio é restaurar relações sociais e religiosas, corações dos pais aos filhos e vice-versa. Um sinal que o juízo divino tem em vista não apenas condenação, mas restauração. Esse é o propósito de Deus, irmão. Não é bater, não, somente não. Ele quer restaurar aquilo que está falido, ele quer vivificar aquilo que está morto. É por isso que Deus bate. Quando você vê um pai que não liga para os filhos, que não bate nos filhos, não somente bater, mas pelo menos que não oriente ele aonde ele quer chegar corretamente, esse pai não ama o filho. Está dizendo assim: ó filho, não faça isso não. Isso é um pai que ama os filhos. Aí Deus está dizendo assim para Israel: ó, não faça isso. E eles fazem. Eu vou bater em você, é porque eu amo. O texto vai dizer no Novo Testamento sobre correção: a vara sempre estará ao teu lado. É necessário, irmãos. Aí o que é que a instrução de hoje diz, da sociedade? Que os pais não podem bater no filho. Que é a lei da vara que criaram aí. O filho, quando é agredido pelos pais, vai ser preso. Veja que absurdo, irmãos. Aí o filho vai e processa o pai. Aí chega a intimação: ó, está sendo processado porque tu bateu no teu filho. Sim, mas quem me denunciou? Foi o teu filho. Ele foi na delegacia, denunciou, e nós viemos aqui tomar satisfações. O filho que faz isso, irmãos, não merece uma pisa dobrada da próxima vez? E se houver próxima vez, porque eu entregava a ele a justiça. Já que vocês estão tão preocupados com a correção dele, fica com ele de presente. Fica com ele. O Estado vai ficar com ele. Crie ele agora. Ensine ele a viver. O Estado não tem moral nenhuma para cuidar da sociedade, irmãos. O Estado não tem doutrina nenhuma para cuidar da humanidade. Como é que o Estado quer cuidar do meu filho? O Estado quer cuidar dos nossos filhos como, meu irmão? Se o Estado não tem nenhuma força ética, não tem nenhuma força moral para reprimir o crime, para acabar com o crime, para educar as pessoas, aí quer entrar dentro dos lares agora para educar os pais, dizer que deve ser feito. Deus disse: tem que descer a vara. O Estado disse: não desça a vara. Aí Deus disse: desça a vara. Aí o Estado disse que não desça a vara. Aí você decide se você não quer descer a vara, quer continuar obedecendo a um Estado corrompido, imoral, ante Deus, ou se você quer obedecer a Deus, descer a vara. Porque as crianças já nascem com essa visão, que os pais não podem obedecer. Aí está passando um filme norte-americano, achei bastante interessante ele, que os dois policiais chegaram, bateram na porta e disseram: recebemos uma denúncia, e a mãe saiu e disse: de quê? Que vocês agrediram o filho de vocês. E a gente veio saber se isso aqui é verdade. Aí disseram assim: mas quem foi que denunciou? Ele disse: foi o seu filho. Aí ele sai, ele perguntou: filho, você me denunciou? Aí ele disse: denunciei, que isso não pode não. Aí o policial fez: dê licença, vem aqui, garoto. Aí levou ele assim para o canto e disse: se você fizer isso de novo contra a sua mãe,
Da próxima vez sou eu que vou tomar as providências com você. Não se faz isso com a mãe. Você não pode processá-la porque ela bateu em você. Ela bateu em você porque você deve ter feito algo de errado. Da próxima vez que você fizer isso, eu pessoalmente venho aqui, acertar as contas com você. Dúvidas? O garoto entra e sai correndo para dentro da casa. Aí a mãe fez, muito obrigado. Ele disse, exatamente, não pode. A criança não pode fazer isso não. Isso é imoral o que ela está fazendo. Mas isso é a doutrina que é ensinado aí fora, Santos. Isso é um relacionamento que é ensinado aí fora. Isso não pode. Então, o ponto de partida aqui do ensino, da pregação, que Malaquias está mostrando, é que esses pontos de partida não podem acontecer entre o povo judeu. Elias veio trazer aqui o arrependimento ao povo e trouxe reconciliação. Essa corporação de Elias que o profeta teve aqui, João Batista, é para restauração das relações entre Deus e o seu povo, irmãos. Mas mesmo assim, ele ainda atacava o lado social, João Batista. O rei, quando passava, ele dizia adúltero. Isso não foi uma vez só não, viu? Ele falava adúltero. Mas por que ele está dizendo isso? Você não está com a mulher do teu irmão, rapaz? Isso não pode, Herodes. Você é um adúltero, corrompido. Veja, o que é que faz a presença de um homem de Deus num local desse? Ele denuncia logo o pecado. Não tolera o pecado, irmãos. A igreja de hoje tolera o pecado. Eu não vou dizer isso não porque vai machucar as pessoas. Eu não vou dizer isso não porque a própria justiça não permite que eu fale certas palavras hoje. Faz isso para reprimir a lei de Deus. A lei de Deus foi tirada dentro das escolas. Não existe mais lei de Deus dentro das escolas. Dentro do plenário tinha lá a cruz e tinha uma Bíblia. Foi retirado também. Não pode bater essas coisas lá. E a lei de Deus está sendo assim, tirada da sociedade. Não pode, meu irmão. A lei de Deus, ela tem que ser preservada. Aí quem faz isso é a igreja, santos. Então, esse pano de fundo que nós observamos aqui, que o livro de Malaquias, como uma conclusão, ela termina com um duplo anúncio que reflete a fidelidade de Deus ao seu pacto. Primeiro, uma advertência solene sobre o juízo inescapável dos ímpios. Não tem como tirar Deus dos ímpios. Estão ligados. Vai haver punição. Um dia que arde como fornalha e que consome a arrogância e a maldade com justiça absoluta, irmãos. Os homens ímpios vão ser consumidos por Deus. Ricos, pobres, pretos, brancos, todos serão consumidos. E segundo, uma promessa de restauração, a bênção para aqueles que reverenciam o nome de Deus, que deve ser a igreja. A igreja, irmãos, ela faz reverência ao nome santo de Deus. Essa mensagem não é apenas histórica ou isolada ao povo do exílio, mas ela aponta para os cristãos como cumprimento da escatologia que foi proferida pelos profetas lá atrás. Ela serve de consolo para nós. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Eu coloquei 4 pontos. Viver em reverência e uma expectativa do dia do Senhor, como se esse dia fosse chegar amanhã. Parece ser bastante cansativo aguardar uma pessoa em pé, né? E já faz 2000 anos que nós estamos aguardando e a coisa não fluiu. Mas aguarde esse dia como se ele fosse amanhã. Isso é o que a igreja tem que aguardar, com esse ímpeto, esse desejo. Pregar o evangelho com equilíbrio entre juízo e graça. A gente tem que pregar o evangelho, não somente com graça, o favor imerecido, mas que o juízo ele deve ser mesclado também com graça. Que a mensagem de Malaquias mostra que a pregação deve ser completa. Deus não é apenas amor abstraído, e nem apenas juízo impessoal, mas amor santo que julga o pecado e salva o verdadeiro arrependido. Você pode pregar para uma pessoa e dizer assim: Deus não se agrada de você agora, o jeito que você está. O estágio moral que você se encontra diante do Criador é precário. Então é um aborrecimento ter você pisando numa terra que Ele criou. Ele tem nojo das suas ações. Você tem que colocar ele em um nível tão raso que ele sinta vergonha dele próprio. Mas também você pode chegar e dizer que a graça de Deus pode alcançar você.
segundo a boa vontade dele, se ela alcança você, você sairá desse estágio miserável e entrará num estágio maravilhoso diante de Deus. Aí Deus começa a amar você, da forma plena, mas ele não pode estar mentindo para ele. Ele tem que conhecer o que ele é. O terceiro ponto, guardar e ensinar fielmente a palavra de Deus, como Malaquias profere, santos. Vocês têm que aprenderem a amar a doutrina. E não somente amar, mas ensiná-la às pessoas, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta a vocês que vocês não precisam me responderem. Vocês ensinam a Escritura para as pessoas aí fora? Vocês abrem a lei de Deus e explicam para os falsos cristãos, para os incrédulos de carteirinha, o que é o Evangelho? Vocês conseguem fazer isso? Ter a coragem de abrir a Escritura, mesmo se machucarem, não tem problema não, santos. Vocês conseguem fazer isso? Ou vocês têm que fazer isso? Quarto e último ponto, restaurar relacionamentos como sinal de arrependimento verdadeiro. É o que o profeta prefere. A profecia de Elias fala de restaurar os corações entre os pais e filhos, simbolizando reconciliação e a cura entre relações quebradas. É isso que a Escritura faz, santos. Aquilo que está quebrado pode ser consertado. Relações quebradas, elas podem ser restauradas diante de Deus. As pessoas dizem assim, não há mais condições nenhuma disso acontecer. Pode acontecer, santos. Porque para Deus nada é impossível, irmãos. Nada é impossível para Deus. Então a igreja é o meio, o veículo que deve levar essas coisas. Deve mostrar essas coisas. A maior parte, para finalizar, a maior parte da sociedade é carente de ouvir a verdade do Evangelho, irmãos. Repetindo, a maior parte da sociedade ainda não conhece as verdades do Evangelho. E somente a igreja, que é possuidora dessas verdades, ela tem que anunciar essas verdades. Então, que nós possamos fazer uma autorreflexão daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos chamados. Ser cristão não é apenas estar no culto, ficar sentados 2 horas dentro de um culto, mas aí fora é a expressão máxima de vocês, quando vocês agem e quando vocês refletem o caráter de Deus. As pessoas, quando olharem para vocês, não vão ver vocês, elas não podem enxergar vocês, mas elas têm que enxergar Cristo em vocês. Amém, queridos? Que Deus possa continuar fazendo o que Ele está fazendo no nosso meio, que é um privilégio para nós, santos. Vamos ficar de pés. Justo e eterno Deus, Pai de nosso e Senhor Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pela infinita graça e misericórdia que Tu tens dispensado para cada um de nós. Que o Teu juízo, Senhor, ele não caia sobre nós. Mas se cair, Senhor, ele serve também para a nossa correção. É melhor obedecer, ó Deus, do que sacrificar. E nós precisamos obedecer a Tua lei, Senhor, como o profeta Malaquias aqui descreve. Hoje encerra-se, Senhor, essa sessão. Mas que esta sessão ela serviu para nós, Senhor, como uma ponte entre o Senhor e nós, para a nossa correção, a nossa fidelidade, Senhor, diante de Ti. Abençoa, Pai, todos esses que estão aqui, e a metade da igreja que não esteve hoje aqui também, Senhor, abençoa eles, para que todos nós juntos tenhamos consciência daquilo que nós somos. Não é um fardo ser cristão, mas é uma bênção da Tua parte sermos cristãos, Senhor. Então eu te peço essa bênção especial em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.